Olá, seja bem-vindo a mais um Geração Hightech aqui no canal MOVE da TV Cabo. Faz precisamente hoje um ano que desapareceu Maddie McCann e vamos falar um pouco da tecnologia ao serviço das investigações. Tenho comigo Paulo Pereira Cristóvão, muito obrigado por estar aqui hoje. Paulo, começo por lhe perguntar que balanço é que faz deste ano de investigações, deste caso bastante polémico e mediático. Polémico, mediático e, deixe-me acrescentar, político também. É o que, a meu ver, estando de fora, é o que me transparece mais a mim e aquilo que se evidencia mais no meio de toda esta panóplia de acontecimentos que viemos a registrar ao longo deste ano, foi precisamente a componente política, que se calhar como nunca foi vista em termos de um processo de crime em Portugal. E sente que essa componente política influencia de certa forma a investigação? Prejudicou decisivamente o bom desenrolar desta investigação, sem qualquer tipo de dúvida. Porque a partir do momento em que deixamos que coisas que devem ficar no âmbito da Polícia Judiciária e do Ministério Público, as ações sejam de alguma forma tolhidas de movimentos por influências políticas e pressões exteriores à própria investigação, quando assim é, não se augura nada de bom para a investigação, conforme foi o caso. E depois, neste momento, estamos quase aqui num impasse em que temos, se calhar, factos perfeitamente definidos em termos mentais, na cabeça dos investigadores, mas que depois, em termos processuais e com a exigência que o processo de crime exige, não conseguimos colocá-los em sede de uma acusação. Que desfecho é que o Paulo antecipa para este caso? Ou que deseja, pelo menos? Pois, o que eu desejava, se calhar não será possível, pelo menos para já, que era o esclarecimento total e cabal, afinal, aquelas 6 respostas, onde, quando, como, quem, porquê e o quê. Isso, e perfeitamente demonstrado em termos processuais. Isso era o que eu desejava e que se calhar desejamos todos. Outra coisa, isto era o ideal. O possível, até ver, é se calhar esperarmos e acreditar naquilo um pouco, aquela frase que eu digo no meu livro: quem não cansa sempre alcança. E esperar que haja polícias que não se cansem e assim consigam alcançar qualquer coisa. Muito bem, fica aqui a mensagem. Paulo, vamos agora falar mais um pouco da tecnologia ao serviço da investigação. Começo por lhe mostrar uma primeira reportagem que mostra como é que as atividades policiais funcionam nos dias de hoje. Ora, veja. Séries com polícias, o ambiente da esquadra, as perseguições aos criminosos. Quem não se lembra da balada de Hill Street, os anos 80, abrem a ficção sobre a atividade da polícia. Com diferentes tipos de transporte, a polícia abre caminho para uma maior visibilidade, como acontece com a Polícia Municipal de Lisboa. Novidade absoluta, os Segway, marca de veículos elétricos americana, circulam na cidade e trazem sinais de mudança na atividade policial. Os sinais que nos dão todos os comerciantes, toda a população, sim, são bastante, e temos feito até algumas detenções. A criminalidade ali diminuiu consideravelmente, embora eu não tenha essa estatística, que é feita pela PSP, mas temos feito também até algumas detenções de alguns carteiristas. Ainda esta semana fizemos alguns que remetemos a tribunal. Portanto, e criámos uma equipa jovem em termos de agentes sempre em permanência, com homens e senhoras, que tem dado, até pelos turistas, tem um sucesso, não diria a revolução, como disse, mas uma grande evolução. São 4 os Segway que, em conjunto com carros elétricos, contabilizam um investimento de 75 mil euros, suportado em parte pela Câmara Municipal e a Agência da Baixa Chiado. Uma parceria bem vista pelos comerciantes. Todas as pessoas admiram e acham bem, não é? E então, quanto à segurança, melhorou muito porque, enfim, a insegurança aqui, desde que eles andam aqui, passou a ser bastante mais. Ou seja, muito mais segurança de qualquer dia. A tecnologia inteligente deste 2 rodas funciona através de sensores colocados no eixo do veículo. Depois, 5 microgiroscópios e as 2 placas de controlo analisam o terreno e a sua posição 100 vezes por segundo. A máquina executa a tarefa com base no movimento do corpo humano. Os agentes andam mais quilómetros com menos fadiga. No início aumentou a questão de equilíbrio porque a gente tinha alguma dificuldade, não estava, os que ainda não tinham conhecimentos, alguns dos que vieram da PSP já tinham alguns conhecimentos da Segway e a mais jovem adapta-se melhor. Agora, no início tive alguma fadiga em questão de adaptação à máquina, corpo. Agora já estão habituados fisicamente, é muito mais fácil.
Em termos de mobilidade, rapidamente eles perseguem um criminoso do que a pé. O Segway é usado já de forma doméstica e turística e há até versões todo-terreno e para o golfe, alimenta-se a energia elétrica e poupa já o poluído ambiente da cidade. É um problema da cidade de Lisboa que está com as partículas bastante elevadas de CO2, designadamente a Avenida Liberdade. É um projeto da Câmara ambicioso que no futuro terá que tomar medidas e também esse aspecto de ter na própria polícia veículos amigos do ambiente também é fundamental. Darmos o exemplo de não poluir. Pioneira em Portugal, a Polícia Municipal de Lisboa tem andado nas câmaras fotográficas do mundo. Não há nada como um brinquedo novo para aumentar a proximidade entre os cidadãos e a polícia. É o que fazem as novas tecnologias. Paulo, vimos aqui alguns exemplos de como se funciona hoje em dia em termos de investigação e a verdade é que os mídias hoje têm também um papel muito forte no rumo e no curso que tomam algumas investigações e falávamos isso há pouco também do caso Medi, que faz hoje um ano, como sabemos, e já disse há pouco que desapareceu no Algarve. Como é que o Paulo vê o papel dos mídias a ajudar ou a desajudar as investigações policiais? Eu tenho uma visão, que já defendi publicamente, sempre que os dois interesses colidirem, o interesse e o dever de informar e o interesse e o dever de investigar, penso que este segundo tem que sempre prevalecer sobre o primeiro. E porquê? A investigação criminal vive de janelas de oportunidade, de espaços temporais e às vezes locais muito curtos e muito definidos. A comunicação social não. A comunicação social, aquilo que não é do conhecimento público, se for informado amanhã ou depois de amanhã, está sempre a tempo de o informar. Logo, não se deve subjugar o êxito de uma investigação criminal a um qualquer dever de informar. A investigação criminal pode também, às vezes, ser coadjuvada pela comunicação social. Pode e deve, mas em momentos muito extremos e muito bem definidos pelos próprios investigadores. Eu vou-lhe dar um exemplo de como é que a investigação criminal pode ser prejudicada pelo alegado dever de informar as pessoas. Neste caso, a Madeleine McCann, há um indivíduo que a determinado momento foi alvo do interesse da Polícia Judiciária. Não interessa agora aqui dizer se foi pertinente ou não foi pertinente esse interesse, mas foi alvo do interesse da Polícia Judiciária. Inclusivamente foi alvo de alguma atenção em termos de vigilância por parte da Polícia Judiciária. Obviamente que um jornalista de um determinado jornal também não sonhou com isso, alguém lhe disse que haveria esse interesse sobre determinado indivíduo. Foi ter com esse indivíduo e informou disso mesmo. O que é que esse indivíduo fez? Limpou os discos do computador, fez o que tinha a fazer, obviamente, e foi ter com a polícia dizendo: eu sei que os senhores querem falar comigo, então agora digo o que é que querem de mim. Temos aqui um exemplo perfeito em que o princípio da surpresa foi violado. Mas aí não tanto pelos mídias, mas mais por uma fuga de informação. Por uma fuga de informação que depois deu origem a uma primeira página no jornal. E o indivíduo assim soube que estava a ser alvo exatamente desse interesse. Portanto, temos aqui alguém que prestou um mau serviço à própria investigação. E como este, N casos. Há quem hoje, e sabe que numa sociedade extremamente mediatizada como a nossa, hoje em dia há tendência para muitos xadrezes se jogarem na praça pública e não em sede própria, que é os tribunais, que é as investigações. Joga-se muita coisa, muito recado e contra-recado na comunicação social. E isso influencia mesmo o curso das investigações.